A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Desde já, meus queridos amados irmãos e irmãs, não esqueça o like, meta o dedo para arriba aí em nome de Jesus, para que esses vídeos possam chegar a mais gente aqui na plataforma do YouTube. Beleza? Combinado? E se inscreva também no canal. Meus irmãos, esse senhor que você está vendo aí, esse preconizado bispo, não é? Ele tem usado o seu canal de TV para perseguir vorazmente a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica. E assim esse homem faz para ganhar adeptos para sua seita, para enrolar, para mentir. Então, católico desinformado, católico que não tem conhecimento, não sabe qual é a mão esquerda nem a direita, cai na laba de um charlatão desse, né? Travestido, lobo em pele de cordeiro, e aí as pessoas se deixam se enganar facilmente por um herege como esse, que usa seu canal de TV para mentir e perseguir. Até em casos que já foram julgados. Por exemplo, eles de vez em quando trazem, né, nos seus maiores programas de audiência, casos lá dos Estados Unidos que já foram julgados há mais de 30 anos atrás. Já foram julgados pelos homens da terra, de bispo, padre, pedófilo, casos de escândalo nos Estados Unidos, que já foram julgados. Né? E esse homem, braço direito do capeta no Brasil, fica mentindo, fica trazendo como que aquilo fosse no presente, como que aquilo tivesse à tona naquele momento. Por quê? Porque é servo do encardido, porque serve a Satanás. Então nós vamos ver um texto aqui de um irmão, que ele fala muito bem a respeito de maconha e seu canal de TV. Bora para o vídeo. Nos últimos anos, aqui embaixo, tá? Nos últimos anos, o que temos visto é o ativismo de algumas emissoras de televisão chegando ao extremo. A extremos. Não é estranho, por exemplo, determinado canal fazer apologia favorável ou contra a um político ou a um grupo específico. A Rede Record de Televisão, braço da Igreja Universal do Reino de Zeus, e seu polêmico líder, o autodenominado, porque ele não tem sucessão apostólica, foi ele que se denominou bispo, ele que disse que era bispo, não tem sucessão apostólica nenhuma. O denominado Bispo Macedo tem praticado o ativismo, e não só político. A Record tem se especializado a perseguir a Igreja Católica Apostólica Romana, com calúnias. Calúnias e meias-verdades ou distorções em notícias que a emissora insiste em repetir em seus canais e também na internet. Por quê? Porque são coisas passadas de 30 anos, 40 anos atrás. Aí traz como futuro. Aí o católico desinformado, porque o católico preguiçoso, já tem o ditado, né? Católico ignorante, futuro protestante. Meu povo se perde por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Então esse católico desinformado vê aquilo, não conhece sua fé, não conhece nada, não sabe que toda a vida, desde Jesus, houve escândalos dentro da igreja. E um dos escândalos maiores foi um dos braços direitos de Cristo trair ele, Judas Iscariotes. Começa aí os escândalos. Pedro negar 3 vezes, começa aí os escândalos. Sempre houve escândalos. Nós pegarmos 2 Coríntios 3, nós vamos ver escândalo na igreja de Coríntio, né? Escândalo daquele sujeito com a madrasta.
Então sempre houve escândalos dentro da igreja. Porque agora acabou o mundo, porque agora não sei o quê, porque... Casos julgados de 30 anos atrás. Que essa seita universal do reino de Zeus, com o seu preconizado bispo, usa esse meio para perseguir a igreja de Jesus Cristo, com cauda. Qual é a missão da cauda? Isaías 9. A missão da cauda é perseguir o corpo, porque o corpo não aceita a cauda. O corpo só aceita a cabeça, porque ela pertence à cabeça, que é Cristo, e da qual a igreja é o seu corpo, Colossenses 1,18. Vamos lá. Segue-se o texto. Enquanto as emissoras de TV católicas limitam-se à divulgação da fé e da evangelização, a emissora de Macedo é perseguidora da igreja. Aqui eu não concordo muito nesse ponto, não. Enquanto as emissoras católicas limitam-se na divulgação da fé. Não. A Canção Nova, século XXI... Assim, a Canção Nova ela deixou um pouco a desejar na questão do Padre José Augusto. Eu acho que ela foi muito... Eu acho, de minha parte, isso é uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar. Eu acho que ela foi, digamos, um pouco desleal com o Padre José Augusto. Porque o Padre José Augusto estava falando a verdade. Denunciando os políticos corruptos desse país que são a favor do aborto, não é? E descendo a lenha na realidade, sendo um apologeta nas religiões falsas. Essa que é a realidade. Então a Canção Nova suspendeu as homilias do Padre José Augusto. A TV Século XXI faz seu papel. Agora, emissoras católicas que nem Rede Vida, TV Aparecida, eu concordo 100% com isso aqui. Porque são omissas. Essa que é a realidade. A postura é condenável, jornalisticamente, antiética, mas é claro que como que tudo da Universal tem interesses inconfessáveis de denegrir a religião católica, para, no fundo, convencer fiéis desavisados ou desinformados a aderirem a esta seita. O que eu dizia no começo. O que eu estava falando no começo do vídeo. A missão deles não é outra senão conquistar esses católicos que não conhecem sua fé, que tem preguiça de conhecer sua fé, que acha que tudo é o mesmo Deus, que acha que toda religião salva. Isso é o católico, isso é o católico, isso não é católico. Isso é o católico. Católico que vive seguindo pastorzinho, cantorzinho, cospe. Isso não é católico. Isso é católico. Católico protestante. Está um passo do abismo. Né? Católico, quem é católico? Conhece sua fé, ama e defende. Esse é o católico. Tem católico e católico. Então os católicos, que é a maioria nesse país, os católicos, né? Vêm de maconha colocar as suas mentiras e as distorções em seu canal, porque o seu canal é seguido pela maioria dos católicos. E aí, imagina o que acontece. Outra vez. Tudo na Universal, eu vou chamar Universal, porque Universal é a igreja católica. Católica significa universal. Esse sujeito, para fundar sua seita, vendo que o nome católica significa universal, fundou a seita com esse nome. Então eu não vou chamar Universal, eu vou chamar Universal. Pode ser que alguém não assista o vídeo completo, como é costume de alguns, só assiste o vídeo pela metade, vendo eu chamar Universal, dizer porque o cara é analfabeto, não sabe chamar o nome Universal, tá chamando Universal. Tô nem aí. Tudo na Universal tem interesses inconfessáveis de denegrir a religião católica, para, no fundo, convencer fiéis desinformados a aderirem a esta seita.
criada pelo ex-funcionário da Laterge. Hoje, o milionário, esse bicho é milionário, porque todos que pertencem a essa seita dá dinheiro para ele, não é pouco, né? Não é pouco. Milionário à custa, meu irmão, não é da boa fé, não. Da má fé. Porque o protestantismo não é boa fé, é má fé. Só existe uma boa fé, é a fé da igreja fundada por Cristo. E ponto. À custa da má fé do seu rebanho. Conhecido por ensinar seus pastores a conseguir mais e mais dinheiro para a igreja dele via os fiéis. Ed Maconha incentiva esta postura. Quanto mais ele trouxer adeptos para a sua denominação protestante, mais dinheiro ele ganha e mais poder político e amealha. Amealha? Eu ouvi falar nessa palavra. Pode ser aliados, né? Macedo chega a ser ridículo ao conduzir seus cultos no que ele chama de Templo de Salomão. De Salomão não tem não tem nada, é templo de maconha. Por que de maconha? Por que os católicos chamam com ele de maconha? Porque se você vê nos programas de televisão, os denominados bispos dessa seita, eles fazem uma oração na cabeça da pessoa, chega lá o traficante, né? O traficante tá, sujeito cheio de tatuagem, aí faz uma oração lá, induz a pessoa, eles induzem a pessoa, né? E é claro que é pago. Eu já trouxe no outro canal mostrando eles pagando, dando o dinheiro, deram 50 reais, 100 reais pro cara mentir, o cara de rua, pro cara mentir depois da oração, dizer que não era usuário de droga. Aí o que acontece? Eles pegam aquela farinha, aquela cocaína, antes da oração e diz: você é usuário dessa droga, dessa cocaína? Ou uma pedra de crack? Porque só o que eles têm. Eles não têm Bíblia na mão. Eles têm o quê? Cocaína e pedra de crack na mão. Por que a polícia não invade aquilo ali para prender tudo ali? Né? É 24 horas mostrando pedra de crack na televisão e cocaína. Faz uma oração lá induzindo o sujeito. Aí, tome, fume, induzindo o cara a fumar. Tome, fume. Fumar o quê? Não, você disse que curte isso aqui, que fuma, né? Então, tome. Não, eu nunca fumei na minha... Não, eu nunca conheço isso aí. Veja o tamanho da mentira, induzindo. Aí o católico tá assistindo do outro lado da tela e diz: olha que Deus poderoso. Deus está nessa seita, ué. Agora, se fosse um padre induzindo as pessoas, como fazem os sequazes da seita de Maconha, já estavam presos todos. Mas como é dos mundanos, das religiões criadas por homens, é desse mundo e desse mundo fica, ninguém diz nada, ninguém fala nada. Nada. Ninguém fala nada. Se é de maconha, por que o senhor não mostrou Valdemar Costa Neto, bispo de vossa igreja, de vossa seita, quando ele foi o chefe do mensalão? Quando ele levava dinheiro, né, a chamada lavagem de dinheiro e colocava em vossa seita, ele sendo deputado federal, o senhor não mostra não, senhor é de maconha. Senhor é de maconha, o senhor não mostra quando o denominado bispo Formigoni violou, cometeu assédios sexuais a mais de 18 moças em vossa seita aqui no Brasil e por isso foi afastado. O senhor não mostra, senhor é de maconha. O senhor mostra vossas mentiras, adulterações, não é? Como o senhor, juntamente com a rede esgoto de televisão, costuma perseguir, como fazem a uma comunidade católica aí que sempre esqueço o nome. Esqueci o nome aí, que a rede esgoto é costume da rede esgoto perseguir num programa jornalístico do domingo.
Eu não esqueci o nome agora, não sei o que é Evangelho. Arautos do Evangelho. Aí o senhor Edir Maconha disse: vamos pegar uma carona com a Rede Esgoto. Vamos perseguir os arautos do Evangelho também. Aí começa a perseguir os arautos do Evangelho. O meu canal não tem audiência não, senhor Edir Maconha. Igual vossa rede de televisão tem de alcançar o Brasil. Não tem. Porque se tivesse, eu estava fazendo a mesma coisa. Aí eu tinha o prazer de fazer uma série falando vossas podridões. Esse bispo Formigoni foi esse mesmo que mandou o povo da seita do senhor Edir Maconha dar os carros, e um monte de gente jogou as chaves do carro no pé dele. Dá os carros, porque aqueles carros eram lata véia. Porque Deus naquele momento estava revelando que ia dar Ferraris a quem desse para a Universal os carros. Então muita gente jogou as chaves do carro nos pés dele. E várias chaves, né? Teve deles que voltaram para casa, tem testemunho deles que voltou para casa de ônibus, de trem, e até hoje não conseguiu comprar um carro. É de maconha. Por que não mostra isso em vosso canal de TV? É de maconha. Tire suas conclusões, meus irmãos. Macete chega a ser ridículo ao conduzir seus cultos no que ele chama de templo que não é. Templo de Salomão só teve um, foi destruído no ano 60, 70 e pronto. Réplica ao templo que existiu em Jerusalém. Existiu, não existe mais. Edir Maconha chega a se fantasiar com trajes litúrgicos da religião judaica. Como você aqui no começo do vídeo você viu. E o que mais chama a atenção, meus irmãos, que Edir Maconha, ele inaugurou esse templo dele, que não é de Salomão, coisa nenhuma, é dele, no aniversário do Holocausto judaico. Para você ter uma ideia. Pois é. No aniversário do Holocausto judaico, da tragédia judaica. Eu trouxe no meu canal aqui, pode ser procurar que está aqui, há quase um ano atrás, eu trouxe um vídeo de 5 minutos de um dos meus professores, foi o meu primeiro professor de Bíblia, o ex-pastor de Natal, o saudoso Paulo Leitão. Quando ele fala a data exata do Templo de Salomão, acho que não é nem 5 minutos, acho que é 3 minutos, quando Edir Macedo constrói esse templo e ele inaugura esse templo, mesmo na data, não é, do massacre judaico. Pois é, meus irmãos. Para vocês verem. Os católicos parecem meio apáticos e silenciosos ante aos constantes ataques, injúrias e difamações promovidas pela Rede Record de morcego. Tem uma página no Facebook que criaram em homenagem a ele, é de morcego. A página é de morcego, que tem a foto da cabeça de uma ovelha com o lobo dentro, né? Cabeça da ovelha com a venta do nariz do lobo, tudo dentro. É de morcego, né? A maioria dos católicos chama de maconha porque a igreja dele trabalha com maconha, com drogas, empurrando na venta do povo. Essa que é a realidade. Impostor. O impostor. Não devemos nos calar ante os ataques inverídicos à fé católica. Ou qualquer que não tenha sido inventada como foi a denominação universal do Reino de Zeus. Fundada por ele, criada por ele, não foi Jesus que fundou. Foi um comedor de feijão, de angu, com caldo de cana que inventou, que fundou. Né?
ser de carne e osso, que não é Deus coisa nenhuma, um falso mestre. 24 de Mateus, Jesus surgirão falsos mestres. E olha que Jesus disse, farão milagres. E esses milagres são tudo falsos, porque no dia em que eles, 7, 21 a 23 de Mateus, forem apresentar Jesus, curemos em teu nome, preguemos em teu nome, expulsemos demônio em teu nome, que Jesus dirá, traz de mim malditos, nunca vos conheci. Essa é a resposta de Jesus para essas seitas, para os seus sequazes e os seguidores dela. Vejam só. Qualquer que não tenha sido inventada, como foi a denominação universal do Reino de Zeus, é dever dos católicos combater e desmentir, pelos meios que puderem, as distorções propagadas por maconha e sua emissora de TV. Lembrando sempre que todas as religiões cristãs existem a partir da primazia da Igreja Católica Apostólica Romana. Como você sabe, todos os vídeos têm que ter Bíblia. E esse foi um dos versículos que me converteu do protestantismo para o catolicismo. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 24. Pega aí comigo. Me recordei agora de um versículo dessas seitas que são figuras da igreja verdadeira. Trazem o nome de universal, porque a igreja primitiva, fundada por Cristo, sobre Pedro, em Mateus 16, 18 a 19, ela é universal. Em Romanos 1, 8, Paulo diz que ela será universalmente professada sua fé. Romanos 1, 8. Se você o verso 7, ele está falando aqui no verso 7, a igreja de Roma. Por que na Bíblia deles tem a carta à Igreja Católica Apostólica Romana? Porque a carta aos Romanos é a carta à Igreja de Roma. Se você ver aí o capítulo 1, versos 7 e 8, Paulo está escrevendo a quem? A Igreja de Roma. E não tem vergonha em ler. Nós temos na nossa Bíblia uma carta à nossa igreja. Nós temos uma carta à nossa igreja. Não tem nenhum a Lutero, não tem nenhum a protestante, porque nasceram com 1500 anos depois de atraso. Hebreus 9, 24. Eis porque Cristo não entra em santuário feito por mão de homens. Aqui está dizendo, preste atenção, que Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. 24 de Mateus. E Mateus 7,15, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós. Eles vêm a vós. Batem em vossas casas, em vossas portas, 2 Timóteo 3,5, com aparência de religiosidade. Continua no texto. Que é apenas figura do verdadeiro santuário. Aí está. Que são figuras da verdadeira igreja. Cristo não entra nessas igrejas. Mas no próprio céu agora para interceder junto a Deus por nós. Aí está, meus irmãos. A Bíblia é clara. Jesus não entra em igrejas falsas fundadas por homens. Esse é um dos versículos que foi expoente junto com o capítulo 8, de 1 a 3. De 1 a 3. E o capítulo 9, versículo 24. Quando eu era protestante, encontrando esses versículos, eu entendi porque Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Então, foi que eu fui descobrir atrás da igreja primitiva. Que existia, cadê aquela igreja de Mateus 16, 18? Fui estudar, descobri que era a igreja católica. Que é a igreja católica. Vamos continuar no texto. Emissoras de TV, sendo concessões federais, não podem se comportar como se comporta a Rede Record, fomentando, ao final, a indesejável intolerância religiosa. Cadê? Agora, se fosse a Canção Nova, se fosse a Século XXI, né? Fazendo com as religiões protestantes, o que faz o senhor é de maconha com a sua emissora com a igreja católica, aí bateu em cima. Era processos, é para fechar o canal,
para fechar o canal. Mas como eles são mundanos, são do mundo, fala conforme o mundo, e o mundo os aplaude, o mundo os aceita, ninguém faz nada. Então, meus irmãos, nós somos pequenos, mas uma formiga pode derrubar um elefante. Porque a formiga pode ser venenosa, pode causar uma dorzinha ali, um inchaço no pé do elefante, gerar uma enfermidade do elefante e ele bater as botas. Certo? Então, acho que não tem mais aqui para baixo, ou tem? Vamos ver. Acho que não tem mais, não. Ah, tem mais aqui um artigo, vamos lá. Porque a Record não fala... Ah, sim, eu já estava esquecendo aqui. Por que a Record... Vamos lá agora. Vamos lá. Eu ia deixar o mais importante passar. Por que a Record não fala de alguns pastores? Ih, rapaz. Eu não li o texto não, tá, meu irmão? Não li o texto não, é o texto de pessoas. Aqui, ó. Por que a Record não fala de alguns pastores que transaram, né? Com as mulheres dos fiéis. Que roubam. Que nem estudo bíblico tem. E abrem as portinhas com exóticos nomes para enganarem os fiéis, denominando-se pastor. Essa seita tal de universal é uma fraude. E todos sabem. No final, a fatura vai chegar ao cobrador. É Jesus. Aí a giripoca vai cantar. Esse cara é do meu. Esse cara é do meu. Eu quero só ler aqui. Tá. Isso aqui já são testemunhos do pessoal, tá? Isso aqui é o testemunho do Márcio. O Márcio escreve ali. De alguns pastores, tá. Então, aqui se encerrou. Né? Então, vocês viram aí a seita desse homem. Preconizado bispo, né? O senhor é de maconha. Aí está. Ele tem um quipá na cabeça dos judeus e esse avental dos judeus. Né? Para enganar pessoas. Enganar. Esse charlatão. Que tudo que possui hoje, todo o recurso que tem hoje, foi enganando os bestas. Me perdoe a sinceridade. No ano de 1994, meu pai estava em São Paulo. E esse homem vendia um pedaço de pão de padaria, dizendo em ser um pão ungido que as pessoas iam curar e levar para casa, iam ter vida financeira restaurada, iam enricar. Era no começo do Plano Real. Acho que era em 94 o Plano Real, acho que era. Ou é de 98 o Plano Real, sei lá. Que o ex-presidente Fernando Henrique trouxe. Eu sei, meus irmãos, que naquela época era um absurdo. Era como se fosse hoje um pedacinho de pão desse tamanho por R$150. Porque o dinheiro que ele cobrava por esse pedaço de pão naquela época era o equivalente hoje, no momento, a 150, 200, entre 150 a R$300. E era fila de gente pegando um pedaço de pão ungido. Depois, um canal de TV mostrou, a Rede Esgoto mostrou no seu jornal, esse homem botando os dinheiro com os seus sequazes dentro dos sacos para levar para os bancos da França. Pois é. Depois houve julgamento, não deu em nada, como nós sabemos, não dá em nada com essas seitas mundanas. Veio para o Brasil, comprou. Esse homem não só é dono da Rede Record, não, viu? Esse homem é dono também, né? Eles mentem nos jornais deles, dizendo que a Rede Record não é da Universal. É da Universal. É da seita desse homem. É desse homem e é da seita. Foi comprado com dinheiros dos sequazes da seita desse homem. Esse homem também é dono da Record News. Esse homem também é dono da Rede Família, tá? Tudo dele. Não só tem a Rede Record, não. Tem vários outros canais de televisão. Esse homem é dono. Certo? Esse charlatão
que é a favor do aborto. É abortista. Ele, por sua própria boca, pode buscar na internet, e um culto dele disse que a mãe dele abortou vários irmãos dele. Porque não tinha como sustentar, fome, não sei do que, abortou. Então ele é a favor do aborto. Ele é claro, diz, não estou dizendo que sou para contrariar a Igreja Católica, não. Ele é a favor do aborto. Abortista, assassino, falso profeta, bebedor de cachaça. Esse homem bebe cachaça depois das coisas. Você sabia, não? Sabia não, né? Aquele outro lá, aquele apóstata Valdemiro, que saiu da seita dele para abrir a sua própria empresa, denunciava quando eu pertencia à seita do Valdemiro. Esse homem até hoje manda matar Valdemiro. Lembra do homem da faca usada, né? Desceu o facão no pescoço do Valdemiro. Segundo Valdemiro, foi esse homem aí, ó, que mandou. E muitos outros atentados que aquele Valdemiro sofreu, foi esse homem aí que mandou. Até hoje ele tenta mandar, porque Valdemiro levou muitas clientes dessa seita aí do Senhor de Maconha para a seita dele. Pois é, meus irmãos. E com isso, quem é que enriquece esse homem? Os católicos. Tá aí. Tire suas próprias conclusões. Não esqueça aquele like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.